Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Desfazendo o mal-entendido. Ao ouvirmos essa frase de Jesus, extraída do Sermão da Montanha, podemos nos perguntar: o que significa ser pobre de espírito? Muitas vezes interpretamos a pobreza como falta, miséria ou carência. No entanto, a mensagem de Jesus não se refere a uma escassez material, mas sim a uma condição interna, um estado de consciência essencial para o progresso espiritual. Pobres de espírito não é sobre ter pouco, no sentido de carência, mas sobre uma escolha consciente, uma postura interior que reflete valores mais elevados. Vamos então aos dois pilares dessa mensagem: humildade e libertação. Humildade, a pobreza do ego. Ser pobre de espírito significa ter uma disposição de humildade e abertura para o aprendizado, mas também representa a libertação das amarras da matéria. Diferente daquele que se enche de orgulho e se crê autossuficiente, o pobre de espírito compreende que ainda está em jornada, que há muito a aprender e a transformar dentro de si. Ele reconhece que sua existência está em constante movimento e evolução, que o conhecimento espiritual não está fechado, mas sim fluindo continuamente. Tem uma relação íntima com a humildade, mas não no sentido de se diminuir ou se sentir inferior. Aqui, humildade é a capacidade de esvaziar o ego, aquele eu pequeno e orgulhoso que busca se afirmar através de posses, status ou poder. Pense nisso. O ego é como um balão que precisa ser inflado com coisas externas para se sentir grande. A humildade, ao contrário, é a coragem de esvaziar esse balão, reconhecendo que nossa verdadeira grandeza não depende do que temos ou mostramos ao mundo, mas do que somos em essência. Jesus fala de uma pobreza voluntária do ego, uma escolha de não se apegar às aparências ou às validações externas. É o oposto da arrogância, que se agarra a títulos e riquezas para provar valor. Quem é pobre de espírito nesse sentido não precisa de muletas externas para se sustentar. Sua força vem de uma conexão com algo maior, o divino dentro de si. Essa humildade abre as portas do reino dos céus, que é um estado de paz e plenitude interior, acessível aqui e agora. Aquele que é pobre de espírito não se apega ao ego, não acredita que já possui todas as respostas. Ao contrário, ele se coloca como aprendiz diante da vida e do universo, sempre disposto a crescer e se aperfeiçoar. Esse desapego da prepotência e da ilusão de controle permite que sua alma esteja em sintonia com as leis divinas e com a verdade maior que rege a existência. Libertação da escravidão material. O segundo pilar é a libertação da escravidão material pela força espiritual. Aqui, pobres de espírito são aqueles que, guiados por uma luz interior, se desprendem da necessidade de acumular bens terrenos como fim em si mesmos. Não é sobre rejeitar o mundo ou viver na miséria por obrigação, mas sobre dominar o desejo que nos prende às coisas. Jesus ensinou: não acumuleis tesouros na terra. Por quê? Porque quem vive para os bens materiais acaba sendo possuído por eles em vez de possuí-los. Aquele que é pobre de espírito não se prende às ilusões do mundo material. Ele compreende que os bens, o status e as posses são transitórios e que a verdadeira riqueza está na conexão com o divino. Não significa desprezar a matéria ou viver na privação, mas sim não ser escravizado por ela. Quem se apega excessivamente aos bens materiais, ao poder e às conquistas mundanas, pode se perder na ilusão de que essas coisas
são a verdadeira fonte de felicidade e segurança. Imagine uma pessoa rica que usa sua riqueza como ferramenta para o bem, sem se deixar dominar por ela. Agora, pense em alguém sem nada, mas que vive sonhando com dinheiro, invejando os outros. Quem é mais livre? A libertação não está no ter ou não ter, mas na relação que criamos com o que temos. Ser pobre de espírito é usar a força da alma para se emancipar dessa escravidão, escolhendo os tesouros espirituais: amor, paz, sabedoria, acima das ilusões materiais. Isso exige uma descoberta. Só quem encontra um valor maior abandona o menor. Ou, com outras palavras, ninguém deixa para trás o que valoriza, a menos que descubra algo de maior valor. Humildade e libertação. Duas faces da mesma moeda. Agora, como humildade e libertação se conectam? Elas são como asas de um mesmo pássaro. A humildade esvazia o ego, tirando o peso das vaidades e das ambições desnecessárias. A libertação, por sua vez, solta as correntes que nos prendem ao material, permitindo que o espírito voe livre. Uma pessoa humilde não precisa provar nada com riquezas, porque já se sente completa em sua essência. E alguém liberto do apego material não teme perder, porque sabe que o verdadeiro tesouro está dentro. Pense no jovem rico que perguntou a Jesus como alcançar a vida eterna. Jesus viu que ele estava preso aos seus bens, não porque os tinha, mas porque eles o tinham. A recomendação de vender tudo não era uma regra universal, mas um remédio para aquele caso. Ele precisava da humildade de se desapegar e da força espiritual para se libertar. Ele não conseguiu e por isso saiu triste. A lição: sem humildade não há libertação. Sem libertação, o ego continua reinando. O reino dos céus como recompensa. Porque os pobres de espírito são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus, não um lugar no futuro, mas uma realidade interior. Quem vive com humildade e liberdade espiritual já experimenta essa felicidade, porque não depende de nada externo para se sentir pleno. É como carregar uma fonte de água viva dentro de si. Aonde quer que vá, você está saciado. Muitas vezes imaginamos o reino dos céus como um lugar distante, um paraíso a ser alcançado após a morte. No entanto, o ensinamento espiritual nos leva a compreender que esse reino é um estado de consciência, uma condição interna que pode ser vivida aqui e agora. Um convite à transformação. Quando nos libertamos da arrogância, das amarras do orgulho e da dependência excessiva da matéria, passamos a viver em harmonia com o fluxo divino. O reino dos céus se manifesta dentro de nós quando cultivamos a simplicidade e a capacidade de aprender, quando abandonamos a rigidez do eu já sei e nos permitimos ser guiados pelo amor e pela sabedoria do universo. Ser pobre de espírito, então, é um chamado à humildade que esvazia o ego e à libertação que eleva a alma acima da matéria. Não é sobre ter pouco ou muito, mas sobre ser grande por dentro. Não é sobre fugir do mundo, mas sobre viver nele com leveza e propósito. Que possamos cultivar essa pobreza redentora, humilde diante do ego, livre diante das coisas, e assim encontrar o reino que já pulsa em nosso coração. Assim que possamos caminhar com humildade e desapego, conscientes de que somos viajantes da eternidade, aprendizes da vida e herdeiros do reino que já existe dentro de cada um de nós.